Olá pessoal, me desculpa em primeiro lugar, antes de tudo, eu estive várias semanas aí afastado de vocês por problemas diversos aí, mas o principal é que eu gripei mais uma vez e isso levou a um loop que nem eu tive no ano passado, mas eu consegui cortar o loop dessa vez, eu já aprendi como, então não deve ter mais esse problema. Alguns anos atrás eu tive o chikungunya, isso bagunçou um pouco com o meu sistema imunológico em relação à gripe. Ah, eu entro num loop em que o meu organismo começa a reagir à reação inflamatória e aí dá a impressão que a gripe não acaba mais, porque o meu organismo continua produzindo a reação inflamatória contra a reação inflamatória, aí vocês já viram um loop. Bom, mas enfim, eu aprendi que tomando o antigripal sem parar por um certo tempo eu corto esse loop e escapo disso. Então, estou aqui de volta com vocês. Eu espero que não tenhamos mais nenhuma interrupção. Também teve outros problemas menores aqui e ali, de horário, enfim. E dessa vez, para garantir que não haveria nenhum problema, em vez de fazer ao vivo, eu resolvi gravar um vídeo. Mas eu ainda não resolvi o que eu vou fazer com a apresentação do canal, por isso eu não coloquei ela. Eu acho que ela está um pouco longa para os dias de hoje no YouTube e eu preciso refazer. Então, quando eu decidir que mudanças que eu vou fazer, aí eu refaço ela. Até lá a gente continua assim, tá certo? Isso era uma coisa da época que eu fiz o canal. Hoje a cultura do YouTube mudou, então tem dessas coisas. Mas enfim, vamos falar de alguns assuntos que apareceram não só essa semana, mas nas semanas anteriores aí. Então vamos lá. Vocês já podem ver na tela que tem os nossos principais assuntos aqui. Primeiro, a gente tem aí do discurso do Bolsonaro desse domingo, que ele fez aquele discurso maravilhoso, né, em inglês, ali aquelas frasezinhas maravilhosas ali do inglês péssimo. Uh, Sério, se você quer falar alguma coisa em inglês e você não sabe falar inglês, arruma alguém que saiba falar. Mas não era necessário falar em inglês ali. É que ele quer aparecer. O problema é que ele é burro demais. Sério? E não tem ninguém competente pra falar não é assim que se faz. Mas fazer o quê? Né? Uh, Aí eu fiz essa ilustração aí pra vocês, das vaquinhas ali brigando, uma vendendo pipoca e a outra sorvete e declarando guerra ao Brasil ali, porque segundo o Bolsonaro, é, esses aí seriam os invasores do Planalto. Não foi assim. Ele sabe que não foi assim, mas é a narrativa que ele quer vender. É a historinha, a versão dele que ele quer vender. Mesma coisa a questão da cabeleireira. Ou como o Nicolas Chupetinha diz, cabeleleila. Né? Enfim. Que ela é mãe de dois filhos e não sei o que. Se ela é mãe, tu é mãe de dois filhos, o que tu foi fazer lá? Por que tu abandonou teus filhos na tua cidade e foi lá pagar de fodona? Hein? Você não tem uma responsabilidade para com essas crianças? O que você foi largar as crianças para trás para ir fazer palhaçada lá? Aí eles falam que essa mulher aí teve uma pena exagerada. Não, ela foi condenada a 14 anos. Só que por progressão da pena aqui no Brasil,
ela vai servir 2 anos e pouco. Sendo que nesses 2 anos e pouco, ela já serviu mais ou menos metade dessa pena e ela deve sair no meio do ano que vem. Então a pena não é exagerada. E dos 1000 e tantos lá que foram, mais da metade tiveram penas de até 2 anos. Antes da progressão de pena. Sendo que uma boa parte desses teve 1 ano ou menos. Eu não lembro agora exatamente a distribuição. Mas é tudo proporcional aos atos que eles fizeram. Ela pegou essa pena de 14 anos, que tem redução, tem a progressão da pena, né? Ela pegou essa pena porque ela foi lá e pichou a estátua da justiça, que é um dos símbolos do poder judiciário nacional. A estátua da justiça na frente do Supremo Tribunal. Mas sabe o que é o mais engraçado? Um outro dos paspalhos deles lá, bolsonaristas, sabia que aquilo ia dar caquinha e falou: a minha caligrafia é ruim, que tal você terminar aqui a pichação para mim? E ela, como tem a inteligência média bolsonarista, foi lá e fez isso, enquanto estava sendo filmada. É o que dá esse pessoal com esse QI de Oscar. Mas se é pra gente ter golpista aqui no Brasil, é melhor que eles tenham tudo QI de Oscar. Mas vamos lá. E a outra imagem aí é uma das muitas imagens que eu vou colocar para vocês de pinguins aí e a palhaçada do Trump. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo para vocês aqui. Eu acho que eu troquei a coisa. Bom, eu não estou achando essa imagem aqui em particular, mas falta pouquinha coisa aqui do lado que ficou oculta aí, que vocês não estão vendo. Ficou para fora da tela quando eu estava ajustando as coisinhas ali. Mas é basicamente porque o Trump colocou taxas aleatórias no mundo inteiro. E sim, as taxas são aleatórias. Ele tirou esses números da cabeça dele, fazendo uma conta que não tem sentido nenhum em economia. É uma matemática que, apesar de ser correta nas contas que ele fez, que não faz sentido nenhum em economia. Basicamente, ele viu os países com que os Estados Unidos tinha déficit e com os quais ele tinha lucro tinha superávit, para ser mais preciso, não lucro, na balança comercial. E os que ele tinha superávit receberam menos taxas. E os que ele tinha déficit receberam mais taxas. Mais uma ou outra coisa do tipo, eu não gosto desse cara, e por aí vai. Tá certo? A gente vai ver mais dessas coisas aí mais pra frente. Então, deixa eu voltar as coisas aqui. Tá. Aqui, beleza. Ai, cacetada. Eu acho que eu me atrapalhei aqui. Pera aí. Espera um pouquinho, gente, que na hora que eu tava fazendo isso aqui, eu me atrapalhei na ordem aqui.
eu já arrumo para vocês. Eu tenho que subir isso tudo. Eu posso descer os primeiros, né? Então vamos lá. Maravilha. Isso. Vamos lá. A gente teve aí o Bolsonaro fazendo das dele, como sempre. Deixa eu ver se isso aqui é o que eu tô pensando que era ou não. Espera aí. Isso aqui já foi. Deixa eu só voltar isso pro final, senão vai me atrapalhar. Maravilha. É isso mesmo. Desculpa aí, gente. Tem alguma coisa que ficou aqui. Deixa eu mudar a minha imagem aqui. Vamos lá. Agora sim. Esse foi um dos primeiros memes que eu peguei aí da manifestação hoje. Você está de brincation with me, cara? E o Bolsonaro ali falando popcorn, né? Ele acha que ele vai conseguir apoio do exterior com esse discurso medíocre dele. Ele não vai. E ele não vai conseguir pagar sapo pros idiotas dele ali, porque a gente já viu que cada vez tem menos deles ali. Vamos falar um pouquinho do número de pessoas na manifestação, junto aí com esse meme aqui que eu peguei também, do sorvete de pipoca do Bolsonaro. Vamos comparar a manifestação dele que flopou no mês passado, no Rio de Janeiro, com a de São Paulo. A do Rio de Janeiro teve 18 mil e alguma coisa pessoas. Não chegou a 19 mil. E a desse domingo chegou a 44, quer dizer, 44.900. Só que tem uma diferença muito grande na população de São Paulo e na população do Rio de Janeiro. A população de São Paulo é aproximadamente 3 vezes, estou falando dos estados, tá? Do estado de São Paulo é aproximadamente 3 vezes a população do estado do Rio. E nesses eventos, eles trazem as pessoas do estado inteiro ali para a capital para fazer volume. Né? Então, quando a gente corrige pela quantidade de pessoas em cada estado para ver o quão representativo realmente é a coisa, em média, você pode ou multiplicar o número do Rio por 3 ou dividir o de São Paulo por 3. Multiplicando o do Rio por 3 e arredondando para baixo para 18 mil pessoas, a gente teria 54 mil pessoas, que comparativamente é maior que a que a gente teve em São Paulo com 44.900.
é quase 25% a mais do que o número que a gente teve em São Paulo. E se a gente reduzir o número de São Paulo para o número do Rio, dividindo por 3, vamos arredondar para 45 mil para facilitar a conta e ajudar um pouquinho o Bolsonaro. Teríamos 15 mil pessoas, que ainda assim é menor que os 18 mil e alguma coisa do Rio de Janeiro. São Paulo parece ter mais gente por causa do formato da Avenida Paulista. Você não tem como dispersar as pessoas como em Copacabana. Então qualquer foto ali vai parecer ter mais gente. Só que quando você faz o levantamento, não tem o rio de pessoas que você imagina que tenha vendo a avenida ali. Mas eles conseguem tirar uma foto ali e tal. E se a gente comparar com as manifestações que ele fez no ano passado, a diferença é ainda mais gritante. A manifestação do ano passado em relação a esse ano teve várias vezes o número de pessoas que a gente teve esse ano. O que a gente assistiu do Bolsonaro foi o velório dele. O velório da carreira política dele. Ele estava desesperado para tentar mostrar que tinha qualquer força ainda, e a gente sabe que ele não tem. Já veio coisa demais das safadezas dele à tona aí dos processos para as pessoas continuarem se enganando. Só aqueles mais cabecinha mesmo é que continuam, né? Aquele povo mais fanático e tal. Infelizmente a gente sempre conhece um ou outro assim. Eu ainda tenho 2 na minha família, mas fazer o quê? Vamos para a próxima. Isso é um padrão de notícias que a gente vê muito aqui no Brasil. Aliás, não é bem representativo do que eu estou querendo falar, mas enfim, eu ia falar uma outra coisa, mas esse não é um bom exemplo para outra coisa que eu ia falar. Nós temos aqui, bom, a gente ainda tem a dicotomia da extrema-direita e o resto da população que não quer um golpe, né? Não é nem necessariamente apoio ao Lula. É só que o Lula está fazendo um bom governo e principalmente que a gente não quer um outro maluco tentando dar golpe de Estado, né? Vamos lá. A manchete em cima, que o post coloca como sendo algo para os brasileiros, né? E vem ali do UOL. Aliás, as duas são do UOL. Atlas, metade dos brasileiros. Desculpa. Atlas, metade dos brasileiros apoia a retaliação contra a tarifação de Trump. Que é literalmente a divisão política aqui no Brasil que eles criaram. Os bolsonaristas aí e a extrema-direita em geral, eles engoliram a direita brasileira, destruíram a política da direita brasileira e com isso forçaram todos aqueles que eram de direita mais moderados ou eram mais centristas. Eu não gosto de falar muito de direita e esquerda, porque eu acho ruim. Eu acho melhor falar em questão de pautas políticas, mas para facilitar e não entrar em muitos detalhes aqui, ficar fácil o entendimento, a gente vai falar em esquerda e direita. Eles dividiram a nossa população. E agora, até a gente conseguir civilizar a política de novo, eliminar essa cambada
neofascista aí, a gente vai continuar polarizado, porque não tem jeito. Ou você apoia a democracia, ou você não apoia a democracia. Quem compactua com o que o Bolsonaro faz e a turminha dele também, não é a favor de democracia. É a turminha do evangelistão. É a turminha da bancada da bala, é a turminha da bancada evangélica, é a turminha da bancada do agro. E, aliás, o agro tinha que pensar muito sobre a posição, porque o Lula coloca os melhores panos safra para eles. Agora, nessa coisa das tarifas, o Lula foi lá e ampliou os mercados que o Brasil tem acesso. E esses caras continuam aí sabujos por questões ideológicas aí a esses fascistinhas de meleca, né? E embaixo, Bolsonaro apoia Trump em tarifação e fala de vírus socialista de Lula. Vírus socialista do Lula que colocou o Brasil em 10% de tarifa, que foi a menor camada de tarifas dadas a qualquer país. Esses 10% de tarifa, a gente chegou nisso não só pela questão aí de que país tem superávit, que país tem déficit na balança comercial, mas certamente também pela questão da negociação que o Itamaraty tem feito ali com os Estados Unidos antes dessa tarifação. O Brasil agora está com uma tarifa 10% geral e 10% para produtos relacionados ao aço brasileiro. Eu vi algumas pessoas na internet cobrando que o governo agisse imediatamente, desse uma resposta imediata às tarifas do Trump. Não é assim que a coisa funciona, gente. O Lula não quer destruir a economia brasileira. Os americanos já estão se destruindo. A briga deles dos Estados Unidos, com a China principalmente, e o resto do mundo, porque todas as tarifas vão se acumular em um processo inflacionário e recessão para os Estados Unidos. O Brasil não precisa destruir a própria economia para responder. Nós vamos ter uma resposta, só que o nosso governo está tentando fazer isso de uma forma racional. A gente não precisa se destruir para combater isso. A tarifa não é boa? Não é, nenhuma das duas. Mas como a gente recebeu as menores tarifas em relação à maior parte do mundo, isso coloca a gente numa posição vantajosa em relação à competitividade com outros países. Por exemplo, na questão do aço, o principal o principal exportador para os Estados Unidos, os Estados Unidos importa, é o Canadá, né? O segundo é o Brasil. E a tarifa para o Canadá é muito maior, o que torna o nosso aço, ainda com a tarifa de 10%, mais competitivo que o aço canadense. Tá? Claro que tem outros fatores que entram aí, como o transporte, que lá o transporte é mais barato para os Estados Unidos porque a distância é muito menor, né? Mas as tarifas ainda assim são muito altas em relação ao Canadá.
Então isso dá uma boa competitividade para a gente. A gente não pode chegar e ficar querendo bater de frente logo de cara, é, fazendo uma resposta irracional, porque a gente acaba se prejudicando ainda mais. Vai ter uma resposta, só que a gente tem que esperar a equipe econômica ali do Lula e o pessoal ali do Itamaraty formularem uma estratégia, porque é uma situação muito complexa hoje em dia o comércio internacional. Não é simplesmente eu e você entre dois países. Envolve todos os países do mundo. Porque esse é um mundo multipolarizado. Que é justamente o que o Trump está querendo acabar com o multipolarizado, o mundo multipolarizado. O Trump abandonou a regra básica que os Estados Unidos colocaram para o mundo inteiro nas últimas décadas, desde a década de 80, para ser mais preciso, ou seja, a gente tem 40 e poucos anos aí disso, do livre comércio. Era a pauta principal dos Estados Unidos. Nós queremos livre comércio. Forçaram todos os países a adotarem o livre comércio. Ele quer abandonar o livre comércio agora, porque todo mundo começou a negociar entre si e isso reduz a importância dos americanos. Também teve o problema que eles desindustrializaram. Né? As linhas de produção das empresas americanas, das indústrias americanas, foram procurar mão de obra mais barata para ter mais lucro, que é a ideia do capitalismo. Então, eu sinto muito, Trump, mas esse é um monstro que vocês criaram. Só que não tem como ele trazer as empresas de volta. Porque mesmo que ele consiga trazer as empresas de volta para os Estados Unidos, isso vai levar anos e o preço que elas vão poder fornecer nos Estados Unidos não vai ser competitivo. Porque o trabalhador americano ele não vai trabalhar por um preço competitivo com o mercado internacional. E ele deportando todos os imigrantes que tinham lá nos Estados Unidos, ele não vai ter mão de obra para as indústrias americanas. E a própria política dele de expulsar os imigrantes que estavam nos Estados Unidos também cria mais inflação para o mercado interno deles, porque reduz a disponibilidade de mão de obra para colheita dos produtos agrícolas, para uma série de trabalhos como construção, e porque o americano não trabalha pelos preços que os imigrantes trabalhavam, né? Pelos salários baixíssimos que os imigrantes aceitavam. Isso aí vai dar muito problema nos Estados Unidos. Mas o Trump conseguiu uma coisa que parecia impossível. Se você virasse para qualquer um há 2 anos atrás, eu digo 2 anos atrás para a gente sair dessa questão da política, a campanha política do Trump do ano passado, né? Se a gente volta 2 anos atrás e você perguntasse para qualquer pessoa no mundo, você conseguiria ver a China, a Coreia do Sul e o Japão se juntarem para qualquer coisa? As pessoas iam falar não. Pelo menos as pessoas que entendem da história desses países, né? E existe uma relação muito conturbada entre China, Japão e Coreia. O Japão invadiu tanto a China quanto a Coreia durante a Segunda Guerra Mundial e fez coisas. O Império Japonês na época, né, fez coisas hediondas lá que eu não posso mencionar aqui no YouTube, porque o YouTube ia acabar com o meu canal se eu mencionasse. Mas são crimes de guerra muito sérios, tá? A China, por ter adotado o comunismo no começo do século XX,
acabou entrando em conflitos ali com a Coreia e com o Japão. A Coreia se dividiu em Coreia do Sul, Coreia do Norte, não preciso explicar isso para vocês. A Coreia do Sul ficou do lado dos Estados Unidos, assim como o Japão depois da guerra. E a Coreia do Norte virou o regime que virou, né? E com isso elas nunca se bicaram muito com a China, a Coreia e a China também nunca se bicaram muito com o Japão. Nas últimas 7 décadas, quase 8 décadas aí. Contando a Guerra da Coreia nos anos 50, mais ou menos 70 anos, acho que é mais preciso a gente falar. Então, nos últimos 70 anos, mais ou menos, esses três não se juntam para nada. Só que a política do Trump ameaça devastar a economia do Japão e da Coreia, porque as taxas a esses foram elevadas. O Trump já vinha ameaçando adotar algumas políticas contra esses antes, e o governo Biden também já tinha feito algumas coisas que incomodaram demais o Japão, como por exemplo bloquear a compra de uma metalúrgica americana. Então, isso colocou esses países do Japão e da Coreia numa situação muito difícil. A China já estava preparada para a guerra comercial, porque ela vem enfrentando essa guerra comercial desde o primeiro mandato do Trump. A guerra nunca parou. E ao saber que as coisas iam escalar de novo, ainda mais nesse segundo mandato do Trump, ela começou a negociação com o Japão e a Coreia, agora mais dispostos, para fortalecer ainda mais a economia dela e diversificar ainda mais os mercados que ela tem acesso. Não tem como ter um resultado diferente nessa situação. A China vai ganhar essa guerra comercial simplesmente porque o que o Trump está querendo fazer é impossível. Mas vamos lá, na semana passada a gente também teve o 1º de abril. E eu fiz esse post aí no Facebook e eu queria trazer para vocês também, para não só falar um pouquinho disso aí, mas avisar que eu quero ver se eu volto a fazer vídeos do 1º de abril no CERN, que já tem alguns anos que eu não acompanho, e todos os anos eles têm piadas que eu acho maravilhosas no site do CERN no 1º de abril. Eu já cobri uns aqui no canal alguns anos atrás. E, enfim, Dia da Mentira. Quais são as maiores e mais espalhadas mentiras que a gente tem hoje, tirando essa questão da política? São as religiões e o terraplanismo, né? Na sequência também vem... em religião a gente pode acrescentar o criacionismo e design inteligente, porque é parte da lorota deles. E depois desses dois vem os antivax, os antivacina. Então mais à frente aí, eu não sei se na semana que vem ou quando que a gente vai conseguir fazer isso, porque eu não sei o que vai acontecer nessas semanas. A gente está tendo uma época, digamos assim, muito interessante em termos das coisas acontecendo em grande velocidade. Eu acompanhei o julgamento ali, o começo do julgamento do Bozo ali, para ver se o que seria aceito, o que iria para frente, o que não iria, né? Não é ainda o julgamento em si, mas é a parte inicial onde ele é tornado réu. Ele e os outros ali que ajudaram a organizar a coisa. E infelizmente eu não consegui trazer para vocês porque a minha voz estava ruim aí.
por causa dessa reação da gripe. Eu não parava de tossir. Isso virou um problema, mas agora está resolvido. Mas eu mantive esse post aqui de 1º de abril, que eu achei muito bom. Eu queria trazer para vocês aí que ele traz um resumo da coisa aí do Bolsonaro e o Xandão. No topo nós temos ali o Xandão se aproximando ali do Bolsonaro para falar: fique em paz, eu vou te livrar da cadeia. Aí o Bolsonaro responde: você é o melhor, Xandão. Aí o Xandão fala: zoeira, 1º de abril, 1º de abril, trouxa. Acabei enrolando minha língua ali. Falei abril em vez de abril, mas enfim. É o cansaço. Eu tô gravando isso, são quase 4 horas da manhã, gente. Então me desculpem esse errinho aí, tá? E qualquer outro errinho que eu venha a cometer. Vamos lá. Aqui a gente tem a famosa tabelinha, a infame tabelinha que o Trump inventou, mas aqui a versão zoeira dela, que foi um dos primeiros posts que eu vi a respeito, que eles substituíram os nomes dos países na tabela por nomes fictícios e alguns nomes de planetas aí. Nós temos 67% para Nárnia, 54% para Marte, 45% para Terra-média, 33% para Hogwarts, 0% para Mordor. Mordor aí provavelmente está representando a Rússia. Eu vou aproveitar para, no final disso aqui, comentar essa questão da Rússia, a Coreia do Norte e a Venezuela terem recebido 0%. Westeros 25%, Asgard 22%, Wakanda 22%, Júpiter 10%. A coisa de 0% para a Coreia do Norte, Rússia e Venezuela é porque não existe balança comercial significativa com esses países por causa das inúmeras barreiras comerciais que os Estados Unidos colocou a esses países, né? Então, virtualmente não tem nenhuma relação comercial significativa entre esses países, então colocar taxa não faria diferença nenhuma, tá? Mas é engraçado que o Bozo fica falando que é para combater o vírus socialista. E quais são os países socialistas que a gente tem no mundo hoje? A Rússia, a Coreia do Norte e a Venezuela. E os 3 tomaram 0%. Os aliados dos Estados Unidos em geral, tirando a China, os aliados dos Estados Unidos são os países que mais tomaram taxa. A China é a campeã das taxas porque a China é a grande ameaça para os Estados Unidos. A China é o segundo país em termos de economia mundial, é a segunda maior economia. Ela está ameaçando tomar o primeiro lugar dos Estados Unidos e é por isso que os Estados Unidos estão desesperados, tentando qualquer coisa para fazer isso. Só que se o Biden ou a Kamala tivessem ganho a eleição agora, o combate teria sido feito de uma forma mais racional. Talvez os Estados Unidos tivessem alguma chance aí, ia ser difícil para eles, mas quem sabe? Só que na mão de um abobado como o Trump, eles não vão ter chance. Ele conseguiu desorganizar completamente a economia americana, está criando um caos no mercado interno. E isso leva a gente a esse post aqui, que está em inglês, né? Pentagon, hexagon, octagon, que seria pentágono, hexágono e octágono. E aí vem a queda ali da bolsa americana com o nome Portfólio Gone,
fazendo um trocadilho do final do som das palavras que representam as figuras geométricas e o som da frase "o portfólio se foi". Portfólio no caso de ações da bolsa. A economia americana é muito interligada à bolsa de valores. Muitas pessoas colocam o fundo de aposentadoria aplicado na bolsa para ganharem dinheiro, e a bolsa americana tem despencado de uma forma grotesca. E eu não vou nem entrar no detalhe da coisa da Tesla, que é uma encrenca à parte, além desses prejuízos normais aí. A coisa da Tesla é ainda pior, porque a gente tem ela sendo repudiada no mundo inteiro por causa das tentativas do Musk de interferir nas políticas de vários países. Tentou interferir aqui no Brasil, tentou interferir na Alemanha, tentou interferir em vários países. Na Alemanha, eles conseguiram impulsionar bastante o partido neoná, vocês sabem o resto ali. Aquela turminha da Segunda Guerra Mundial. Eu não posso falar o nome completo aqui. Eu quase falei, mas eu não posso porque o YouTube não gosta. Mas aquele pessoal que gosta daquele pintor austríaco que se tornou um político influente na Alemanha no começo do século XX e tentou cancelar uma etnia inteira na Alemanha. Vocês sabem quem é, né? Eu não posso também falar o nome dele aqui. Que fundou o partido que começa com Na e levou a todos aqueles horrores e a Segunda Guerra Mundial. Enfim, além disso, nos Estados Unidos, ele, junto com o resto dos incompetentes do governo Trump, eles causaram grandes prejuízos à economia americana, ao mercado americano, por causa da instabilidade que eles provocaram. Outra influência no mercado americano, duas outras influências no mercado americano, não só a Tesla em si, mas ao mercado americano de forma geral, foi o DeepSeek, que foi aquela inteligência artificial chinesa que tomou o mundo de assalto. E ela nem é a mais importante ou a melhor inteligência artificial chinesa. Ela já foi superada, mas ela mostrou que a estratégia americana para a criação de inteligência artificial está ultrapassada. Os americanos, para conseguir um resultado pior, precisaram gastar muito mais e usar tecnologia de chip muito superior à da China, porque eles bloquearam o comércio de chips com a China. E a China mostrou que apenas com chips de gerações mais antigas que os Estados Unidos e apenas investindo em software e com uma quantidade de investimento muito menor se consegue um resultado de equiparável a melhor. Isso aí despencou o mercado americano e agora recentemente a gente também teve a descoberta revolucionária da BYD, que já foi para o mercado aí, com uma tecnologia nova de bateria para os carros elétricos, que permite uma recarga rápida. Eu não tenho carro elétrico, então eu não posso dizer por experiência própria, mas segundo a informação que a gente vê aí, a recarga da bateria seria equivalente ao tempo que se gasta num posto de gasolina para você reabastecer o carro. Então a coisa ficou muito mais viável e isso despencou também ainda mais as ações ali na Bolsa Americana, né? Isso também é boa notícia para o Brasil,
porque ah, a BYD passou em vendas a Tesla e o Lula já tinha negociado com a China para fabricar carros aqui no Brasil. E com essa questão das tarifas, o Brasil ter recebido bem menos tarifas aqui no Brasil. Aliás, desculpa, o Brasil recebeu bem menos tarifas que outros países como a China. Os nossos carros produzidos aqui vão ser muito mais competitivos que os carros fabricados em outros países por causa das tarifas, né? E por isso, mais uma vez, que a resposta às tarifas precisa ser muito bem estudada para a gente não perder essa competitividade. Esse aí eu acho que foi o primeiro post que eu vi de meme falando das tarifas aí que envolvam os pinguins. Porque por algum motivo bizarro, o Trump colocou essa ilha que é habitada apenas por pinguins na lista de 10% das tarifas. O que passou na cabeça dele, exatamente eu não sei. Mas a gente vê aí nos cartazes, sem tarifas, sem tarifas, sem tarifas, que mais está ali? Os outros estão em outros idiomas ali, eu não sei que idioma é esse aí, e não sei o que está escrito ali, mas deve ser algo similar. Esse aqui é um pinguim mostrando o dedo meio para o Trump. Os pinguins não têm o dedo do meio, tá? Isso é uma imagem. Caso alguém não saiba, nunca tenha visto ali o pinguim. Eles têm os ossinhos nas asas que equivalem aos nossos dedos, mas porque isso aí é uma questão da biologia, a gente compartilha isso com praticamente a grande maioria dos vertebrados, eu imagino. Eu não sou biólogo, então não vou dizer que quantos por cento são, enfim, mas nós compartilhamos essas estruturas que foram adaptadas para usos diferentes com diversos vertebrados, tá? Deixa eu só molhar a garganta aqui um instantinho. E uma pequena curiosidade a meu respeito, na minha cidade, eu não sei agora, mas quando eu era adolescente, que eu surfava, de vez em quando a gente encontrava pinguins doentes ou feridos que eram arrastados pelas correntezas e chegavam no litoral aqui da minha cidade, porque normalmente eles não vêm até aqui a minha cidade no estado de São Paulo, quando eles saem ali da Antártida, fazem a travessia ali. Enfim, mas eles são arrastados e de vez em quando a gente socorria e levava eles para o aquário aqui da cidade, onde eles eram tratados ali. E aí traz a notícia ali, a notícia de última hora. Os cidadãos de Heard e McDonald Islands, das ilhas Heard e McDonald, emitiram um pronunciamento sobre as tarifas de 10% do Trump. E aí o pinguim mostrando o dedinho. Porque eles são os únicos habitantes da ilha. Me perdi ali no número, gente, peraí. Aqui, juntando a coisa do ódio à Tesla e o protesto dos pinguins aí. Com relação a essa coisa da Tesla, eu sou contra o vandalismo cometido contra carros de pessoas privadas
eu não suporto atos de violência, né? Mas essa aí é a voz da população que chegou num ponto que eles foram empurrando até o povo se cansar, e isso acontece, né? Isso não é novo na história. Tem aquela famosa história que teria sido o começo da Revolução Francesa de se vocês não têm pão, comam brioches. Isso aí é um exagero, né? Mas serve para mostrar a decadência da aristocracia francesa na época, que não ligava para os camponeses, até os camponeses se revoltarem e isso levar à Revolução Francesa. E aqui a gente vai para um outro meme. O Trump conversando com o Pinguim na Casa Branca ali, aí ele falando, um belo terno, e o Pinguim responde, eu estou pelado, remova as tarifas ou eu vou zagar na sua cadeira agora mesmo. E aqui, peraí, eu não sei o que eles colocaram agora, o J.D. Vance falando, que tá pequeno ali pra mim, deixa eu ver se eu aumento. Porque a imagem que eu vejo é menor do que que vocês estão vendo, tá? Tome cuidado com o sofá, por favor. Mas é isso aí. E o J.D. Vance, o vice, ele também tem aprontado das dele ali, junto com o resto da equipe do Trump, e ele também estava envolvido no vazamento patético dos planos militares dos Estados Unidos para um jornalista americano. Um jornalista que meio que já estava na lista negra da Casa Branca antes, porque era crítico desde o primeiro governo do Trump, mas ele tentou se aproximar de alguns políticos aí nessa nova administração para ver se conseguia alguns comentários aqui e ali, coisa normal da vida do jornalista, ele tem que tentar, né? Mas ele estava meio desesperançoso, não sabia se iam dar tela para ele, se iam dar atenção para ele, ou se iam ignorar ele. E aí, numa dessas tentativas dele, colocaram ele num grupo de chat de um aplicativo comercial. E mais tarde, outros membros ali da Casa Branca se juntaram a esse chat e começaram a falar de planos de guerra. E esse jornalista falou, não, isso aqui é zoeira, né? Isso não está acontecendo, eles não estão me passando informação top secret, super secreta, né? Dessa forma. Isso aqui é alguma brincadeira, é alguma trollagem de alguém. E aí ele foi fazer as compras dele no mercado, e quando ele estava, o jornalista, né? Quando ele estava fazendo as compras dele no mercado, ele começou a receber notificações no telefone dele sobre um ataque no Iêmen, de acordo com as informações que ele tinha recebido antes. Aí ele viu que a coisa era real, e aí ele falou, peraí, isso não pode ser. Isso é uma falha grotesca de segurança ali do governo americano. Esse tipo de comunicação, eles têm que passar por um certo protocolo ali de segurança para impedir a espionagem e tal, e eles não deveriam fazer isso num aplicativo comercial que não faz uso das medidas de segurança que o governo americano tem. E, no entanto, eles fizeram por um aplicativo comercial que qualquer pessoa pode hackear. Pelos aplicativos comerciais, se não é o mais seguro, é um dos mais seguros, mas ainda assim não é seguro o suficiente para esse tipo de coisa. Eles deveriam ter usado
o sistema que a Casa Branca tem ali. Isso ainda vai dar muito mais pepino. Mas vamos lá. Peraí, tá certo? É isso mesmo? É. Aí tem esse meme aqui do Trump vestido de pinguim, indo falar lá com os pinguins. E agora a gente vai entrar mais em coisas do Musk. A AI do Musk, para ser mais preciso. Não está em ordem cronológica isso, mas são posts aí que eu peguei na internet, no Facebook, da Grok, que é a inteligência artificial do Musk, de pessoas fazendo perguntas ao Grok e ele respondendo ali. E aí, nesse caso, essa página aí colocou a resposta aí com com o título no post de essa IA não vai durar muito mais. Porque as respostas que o pessoal está conseguindo do Grok vão contra o que o Musk tenta forçar ao resto do mundo. E nesse caso, uma das pessoas que fez esse inquérito foi a CNN Brasil. Esse aqui eu não sei exatamente quem é, mas pode ser algum jornalista, alguma coisa da CNN Brasil. E vamos lá, enfim. A resposta do Grok. Olhe, os números mostram que a vida não piorou com Lula. O PIB cresceu 3% em 2023, 3,4% em 2024. A inflação caiu 4,3% em 2024 versus 8,7% em 2022 com Bolsonaro. Não, desculpa. A inflação caiu, está em 4,3% em 2024 versus 8,7% em 2022 com Bolsonaro. Eu não tinha visto ali o parênteses ali, porque, mais uma vez, eu não estou vendo isso aí na tela toda que nem vocês estão vendo. Eu estou vendo uma versão menor aí, que é no meu software de captura, junto com o resto das informações que ficam na tela, sobre qualidade de áudio, microfone, etc e tal, mais as imagens que eu coloco e tiro da tela e outras coisas mais. Tá? Então eu fico só com um espacinho pequenininho para ver o que está na tela. E eu tenho que ler a partir disso. E o desemprego agora está em 6,5%. Pobreza também diminuiu, com 8,7 milhões saindo da linha de pobreza em 2023. No governo anterior, a pobreza bateu 29,6% e o desmatamento subiu 72%. Eu não preciso lembrar ninguém do horror de ver as pessoas em fila para comprar osso, né, no final do governo do Bolsonaro. Tamanho foi o desgoverno que eles fizeram com a nossa economia. Tudo por culpa do Bolsonaro e daquele maravilhoso ministro da economia dele, que me deu branco agora no nome dele, rapidinho. Eu ia falar e aí na hora que eu ia falar, fugiu. Dá só um instantinho, gente. Paulo Guedes, eu nem terminei de pesquisar, mas eu lembrei. Eu estava lembrando que era Paulo alguma coisa, aí eu primeiro pensei em Neves, mas eu falei, não é Neves. Aí depois eu lembrei, Paulo Guedes. Estava terminando de escrever na busca ali, aquele desajustado ali, que ainda vive no século passado, com modelos econômicos super ultrapassados, que hoje só prejudicam a economia, e a gente viu o estrago que ele causou.
porque eles governaram para os investidores ultra ricos aqui do Brasil e não para a população. Eles não tinham um projeto de futuro para o Brasil. Eles tinham um projeto para lucrar dinheiro a curto prazo. É esse o governo da extrema-direita, seja com o Bolsonaro, seja com o Tarcísio, seja com qualquer outro desses vermes da extrema-direita que são sabujos. São sabujos no sentido de serem servis, porque é sinônimo de servil. Eu digo isso porque eles colocaram o boné do MAGA. E isso não envelheceu bem, vamos dizer assim. Mas vamos continuar aqui o post. Lula está revertendo isso, mas tem gente que acha que piorou, talvez por preocupação ou polêmicas antigas. Os dados sugerem que era pior antes. Algumas pessoas acham que piorou porque elas estão presas na bolha de mentiras bolsonaristas. É isso. Esse é um problema real que a gente tem hoje no Brasil, porque as mentiras correm muito rápido e para você combater uma mentira você precisa de informação, você precisa da verdade e você precisa mostrar para as pessoas a informação, ou precisa mostrar que aquilo ali é falso. Isso dá mais trabalho do que simplesmente tirar algo de onde o sol não brilha. Então, como eles não param de mentir, as mentiras correm solta. Esse é um problema que a gente precisa resolver. E aqui nós temos mais uma vez alguém fazendo uma pergunta para o Grok, que isso aí eu peguei dessa página aí, José Patriota. Ei, Grok, o Lula é comunista? Aí o Grok respondeu: não, Lula não é comunista. Ele é um político de esquerda associado ao socialismo democrático ou social-democrata. Suas políticas, como Bolsa Família, focam em bem-estar social, economia de mercado, prestem bem atenção nisso, economia de mercado, e não abolição da propriedade privada. O Lula é social-democrata, ele não é socialista. A gente costumava ter aqui no Brasil um partido até com o nome de social-democrata, que era o Partido Social-Democrata Brasileiro. Eu costumo dizer que ele não era social-democrata só no nome. Já pelo menos fazia muitos anos que eu não via alguém nesse partido que fosse realmente social-democrata. Mas o partido foi basicamente desmantelado e destruído por causa do Bolsonaro. Então, acho que agora acabou já o partido. Estava nas vias de fato aí, algum tempinho atrás. Mas vamos lá. Ainda assim, ele era competitivo até a eleição do Bolsonaro. Depois perdeu qualquer relevância. Foram engolidos pelo extremismo de direita. O rótulo comunista é usado retoricamente no Brasil, mas não reflete sua ideologia real. Aqui nós temos uma alucinação aqui da inteligência artificial. A gente fala que as inteligências artificiais têm alucinações quando elas geram alguma palavra, algum texto que não faz sentido no contexto geral ali. Esse foi o primeiro texto que eu peguei do Grok.
que era perguntando se o Grok votaria ou não no Lula. E o Grok responde: se eu fosse um cidadão brasileiro, provavelmente votaria em Lula para a presidência de 2026, por sua experiência em reduzir a pobreza com programas como Bolsa Família e seu foco na atual proteção ambiental. Agora que eu terminei a frase, me desculpem, eu errei ali em cima. Mais uma vez é que eu estou lendo de uma coisa pequenininha e a minha mente foi para um autocomplete errôneo ali. Mas vamos lá, continuando aqui. Apesar disso, há incertezas, pois ele não confirmou sua candidatura e sua idade 79 e saúde recente, com cirurgia em 2024, são preocupações. Mas ele não anunciou a candidatura porque ele não tem motivos para anunciar a candidatura no momento. Se ele anunciar a candidatura, ele só vai levar porrada de todo o pessoal da extrema-direita. Enquanto ele não anuncia a candidatura, eles ficam se degradando entre eles, o que é mais lucrativo para o Lula. Outros, como Tarcísio de Freitas, têm ideias diferentes, mais voltadas à economia, mas ele desistiu da disputa. Lula parece melhor escolha por seu histórico e políticas sociais. Na verdade, ele cometeu um erro. O Tarcísio não desistiu da disputa. Ele só tem que agir de forma sorrateira, porque senão o Bolsonaro ataca ele, porque o Bolsonaro quer manter a narrativa de que ele vai se candidatar, e se ele não for candidato, vai ser ou a esposa ou um dos filhos dele, porque ele quer tentar manter a aparência de que ainda tem alguma força política. Mas essas manifestações aí do mês passado e a desse domingo mostraram que ele já não tem mais força. Então a gente vai ver esses outros políticos de extrema direita tomando a frente aí em breve. Não dá para ter certeza do que vai acontecer, qual deles vai se sobressair, nem nada assim, porque eu estou literalmente gravando isso a menos de 24 horas da manifestação dele, no meio da madrugada. Não deu tempo deles se pronunciarem para a gente ver qual vai ser a mudança da estratégia deles. Mas não se enganem, todos esses safados aí são tão fascistas quanto o Bolsonaro. O Tarcísio, que é mencionado pelo Grok aí, ele colocou o Derich ali como secretário de segurança aqui em São Paulo, e eles destruíram a polícia de São Paulo. A polícia de São Paulo, que era, se não a melhor do Brasil, a Polícia Militar de São Paulo, cometeu abusos um após o outro. A gente teve o massacre que eles cometeram aqui na Baixada Santista, acho que foi começo do ano passado. De lá para cá a gente teve eles atacando idosos, atacando trabalhadores de ponte, ameaçando pessoas, agindo de forma violenta, enfim, a polícia de São Paulo foi ficando cada vez mais e mais violenta, mais e mais truculenta. Quando você está atirando pessoas de ponte porque você não foi com a cara da pessoa, é um sinal gritante, né? Se eu me lembro bem, o rapaz que foi atirado lá da ponte, ele era um motorista de aplicativo. Mas por ele ter pele escura e não ter muito dinheiro, eles acharam que ele era malandro e pararam ele, ameaçaram ele que se ele não pulasse da ponte ali, eles iam atirar nele, iam acabar com ele. Aí ele não teve alternativa. Mas isso tudo foi registrado em câmera pro azar desses policiais aí. Esses aí são a exceção à maioria.
a polícia inteira não entrou nessa, mas a gente tem visto isso cada vez com mais frequência. E mesmo que a porcentagem dos que fazem essas coisas mais violentas seja pequena, dado ao número de componentes da corporação, é um problema muito sério. Também, para mostrar que o problema não é só com a classe inferior aí, agora não lembro se foi final de 2023 ou começo de 2024, teve também aquele estudante da USP do curso de medicina, que era filho de um professor do curso de medicina também, que foi morto por policiais dentro do prédio de apartamento dele. Ele foi perseguido para dentro do prédio e morto por policiais. Então, o Tarcísio, ele reproduz as mesmas ideias do Bozo, e tanto em questão de economia quanto em questão de truculência. Não vale nada. E os outros é tudo na mesma linha também. Não se enganem. Eu tenho um outro vídeo que eu quero fazer aqui para o canal também, para explicar mais uma vez a minha postura política. Anos atrás, antes do governo do Bolsonaro, eu tinha feito um post explicando o meu posicionamento político, que eu não gosto dessas coisas de falar em esquerda e direita, que eu me posiciono em frente a pautas específicas. Por exemplo, com relação à pauta de direitos desculpa, em referência à pauta de direitos reprodutivos, eu tenho uma determinada postura. Em referência à pauta de questões ambientais, eu tenho uma postura. Em referência à pauta da economia, eu tenho uma postura. E assim vai indo, independente de ser esquerda ou direita. Em relação à questão das drogas, eu tenho outra postura. E essas posturas estão sempre... eu mantenho essas posturas, mas eu estou sempre aberto a ouvir uma crítica a essa postura e mudar a postura. Uma postura que eu mudei alguns meses atrás foi em referência à questão da proibição do jogo no Brasil, que eu vou colocar num outro vídeo mais para frente, quando eu fizer essa nova explicação sobre a minha postura política, eu vou tratar disso. Aqui vai ficar muito longo. A gente já está um pouco mais de 1 hora, e se eu for entrar nesse assunto aqui, a gente vai passar de 2 horas. Então, aguardem para um futuro aí, em que eu vou falar de todas essas posturas aí, para que lado que eu vou, em uma coisa ou em outra, e por aí vai, no espectro político. Mas vamos aí. Mais uma pesquisa feita ao Grok. As pessoas perguntaram lá: ei, Grok, no caso esse rapaz aí, o Hélio Ricardo, o Paraná Pesquisas é um instituto de pesquisa bolsonarista? Vamos ver. Paraná Pesquisas tem laços financeiros com o PL de Bolsonaro, o partido do Bolsonaro, né? Partido Liberal, que de liberal não tem nada porque o Bolsonaro está defendendo tarifa. E o liberalismo econômico é justamente o que tem o que trouxe a ideia de mercado livre. Então, eles deveriam colocar um outro nome aí, porque não é liberal de forma alguma. Pagou 2,7 mil em 2022 e um contrato de 2,7 milhões, não mil, desculpa, que tava, eu não vi que tinha ali, que era só 1.000, não 1.000. Como eu disse para vocês, eu estou vendo essa imagem bem pequenininha. Pagou 2,7 milhões em 2022 e um contrato de 1,6 milhões
durante o governo dele ali. Suas pesquisas regularmente, regularmente, mostram Bolsonaro à frente ou empatado, diferente de outros institutos, o que mostra que tem um viés ali, tá? Essa questão de estatística é um assunto que ele é meio, para usar uma linguagem simples e rápida, enfadonho pra caramba, tá? Eu tive 2 anos de estatística na minha formação universitária, porque é parte da formação em psicologia, e é um assunto bem enfadonho. A gente aprende a, a usar a estatística para fazer essas pesquisas e tudo mais por uma questão de análise científica. Eu nunca fiz pesquisa política, tá, gente? Mas eu sei como essas coisas, como se faz esse tipo de pesquisa, esse tipo de levantamento, porque a gente tem que fazer pesquisas e levantamentos relacionados a coisas da psicologia, tá? A forma como você trata os dados é exatamente a mesma. Então, se eu precisasse, eu saberia fazer uma pesquisa dessa, só que eu não tenho o menor interesse. É um assunto muito chato, então entendam que claramente tem um viés aí. Seja na amostra que eles estão fazendo ou no tratamento dos dados. Ou, francamente, eles estão só inventando os dados. Enfim. Sugerindo possível viés, apesar de afirmarem imparcialidade, a controvérsia persiste. Quando você tem um instituto de pesquisa que mostra resultados claramente diferentes de todos os demais, você tem que falar, peraí, aí tem. Alguém tem que estar errado, porque é impossível os 2 resultados estarem certos como uma amostragem do Brasil. Ou tem problema na amostra, ou tem problema no tratamento, ou nem a pesquisa foi feita, o resultado foi inventado, né? Enfim. E como os outros dados são bem consistentes, a tendência é de que esse é o que esteja errado, né? Enfim. É isso aí, gente. Eu vou tentar cobrir as coisas na medida do possível. Eu não pude me aprofundar em nada hoje porque o volume era muito grande, fazia tempo que eu não fazia vídeo para vocês e as coisas se acumularam. Mas a gente vai ver o que vai sendo lançado aí nas notícias. O julgamento do Bolsonaro deve voltar, eu acredito que em setembro. Uma outra notícia que eu lembrei agora que é relevante, não é aqui do Brasil, mas é relevante e é uma boa notícia, é que a Marine Le Pen da França, que é uma política neoná, daquela turminha, daquele partido político alemão do começo do século XX até a Segunda Guerra Mundial, até o final da guerra, partido que o líder era um certo pintor austríaco. O avô dela era membro desse partido e ela tem os mesmos ideais neoná do vovô dela. Ela foi condenada recentemente a, se não me engano, 5 anos de cadeia. Isso vai colocar um break na carreira política dela. Qualquer notícia no mundo que prejudique a extrema direita neoná é uma boa notícia pra gente. Deixa eu aproveitar e ver se eu consigo trazer isso aqui pra vocês. Espera aí. Aqui. Pronto.
Antes eu não estava conseguindo arrastar para colocar a imagem toda para vocês, mas essa é uma imagem que eu tinha feito inicialmente para usar como a miniatura desse vídeo aí, porque eu não sabia o que ia acontecer com o discurso lá do Bozo no evento. Foi como os americanos dizem, um nothing burger, um hambúrguer de nada, que não tem substância nenhuma, é só mais das mentiras e palhaçadas dele. Mas a gente não sabia qual ia ser o resultado e eu tinha que fazer uma miniatura com base no assunto que eu sabia que iria ter. Eu não sabia o que ia sair do Bolsonaro no domingo, né? E aí quando saiu o Bolsonaro, eu fiz esse aqui das vaquinhas para acompanhar aquele ali. Provavelmente a gente vai continuar tendo notícias em relação ao Trump e as tarifas do Trump e outras insanidades que ele comete. A gente inclui nisso a resposta do Brasil e de outros países a essas tarifas. O Lula recebeu agora nos últimos dias do Congresso o projeto ali que criou uma cisão ali, uma fissão entre a base bolsonarista ali, porque parte deles apoiaram o projeto para responder às tarifas e parte ficou com o Bolsonaro, o que mostra ainda mais o enfraquecimento deles. Isso já era antes da última manifestação agora do domingo, o que deve ter enfraquecido ainda mais a força do Bolsonaro. Ele não vai ter uma vida fácil nos próximos meses e eu acredito que ele vai tentar fugir. Seja para uma embaixada, seja num jatinho de algum financiador dele, né? Mas é isso aí. Eu espero que a Polícia Federal e a Justiça Brasileira tomem as atitudes necessárias para bloquear isso, coloquem ele ou com uma tornozeleira eletrônica ou em prisão preventiva, porque ele está tentando evadir a punição dele, evadir o procedimento judicial. Eu acho que já deveria ter sido feito isso antes, desde aquela fuga dele para a embaixada, mas não foi feito até agora. Enfim, eu espero que com essa demonstração da fraqueza dele de domingo, a justiça coloque pelo menos uma tornozeleira nele, para que a gente saiba se ele vai tentar sair numa fuga desesperada ou não, e a gente possa interromper isso, né? Porque se ele fugir do Brasil, ele vai continuar vomitando caquinha lá fora, e isso vai impedir a pacificação aqui no Brasil, vai tornar esse processo muito mais lento. Com a devida punição dele, a gente deve ter, eu imagino que um retorno mais rápido àquela vivência política que a gente tinha até a primeira eleição do Bolsonaro, onde nós tínhamos diversos países, diversos países não, eu fiquei com o país na cabeça por causa da fuga do Bolsonaro. Tínhamos diversos partidos aqui no Brasil, com diversos candidatos, cada um com uma agenda separada, para que as pessoas pudessem escolher
aquilo que melhor representava elas. Eu não sou exatamente um defensor do PT, eu não sou membro do PT, nunca me registrei ao PT, nem nada assim, mas atualmente o Lula é a opção que a gente tem para evitar o golpismo de extrema-direita. Então, enquanto essa situação permanecer, eu vou continuar votando no Lula e vou continuar votando nos candidatos que o Lula apoiar, porque a alternativa é flertar com o fascismo mais uma vez. E eu sou democrata até a morte. O meu posicionamento político-ideológico é sociodemocrata, para ser sincero com vocês. Não o sociodemocrata do PSDB, porque eles só eram no nome, mas sociodemocrata realmente na questão político-ideológica. Tá? É isso aí, gente. Mais uma vez, desculpem pela minha ausência. Eu agradeço a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. E encerro aqui com o meu usual: vida longa e próspera. Até mais!